Olá, boa tarde. É bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, é bom dia, né? De manhã? Então tá bom. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é José Augusto. Eu sou estudante do curso de Sistemas para a Internet aqui no IFTO Campus Palmas. Já estou finalizando o meu curso, estou terminando o TCC. E hoje eu e o Matheus vamos apresentar o mini curso de rede de computadores com NetKit. Bom dia, pessoal. Meu nome é Matheus Teixeira, sou estudante do curso superior de Sistemas para a Internet. Estou cursando o segundo período e vamos aí, né, dar um mini curso para vocês. Espero que vocês aprendam e vamos lá. Então, pessoal, NetKit é uma ferramenta de virtualização, ou seja, para criar ambientes virtuais, máquinas virtuais, e tem como finalidade facilitar os testes em um ambiente. Por exemplo, se você não tem um ambiente físico ou um laboratório para fazer testes, então o NetKit vem como uma solução para isso, para te dar essa possibilidade de simular um ambiente onde você precisa de mais de uma máquina. E então nesse mini curso a gente vai estar abordando todo o processo de instalação do NetKit e do desenvolvimento do ambiente, de montar um ambiente com componentes básicos e já entrando na questão de roteamento e tudo mais. Então essa é a nossa agenda para hoje. A gente vai falar da instalação do NetKit, o ambiente com apenas uma máquina, o ambiente com várias máquinas e várias interfaces. Falaremos sobre roteamento, a máquina virtual com acesso à internet, SSH entre as máquinas virtuais e, para finalizar, mostrar a transferência de arquivos de uma máquina física para as máquinas virtuais. Então, para começar aqui a instalação, está usando como referência esse site aqui, ó, do Brian Linkletter, onde ele mostra esse processo de instalação. O site é todo em inglês, mas as etapas para seguir é bem fáceis, os passos é bem simplificados. Aqui já vem com o link para baixar os 3 componentes básicos para a instalação do NetKit, que é a documentação, o sistema de arquivo, que aqui é o NetKit File System, e o kernel. Então vamos começar. Que você abrir nesse site, só clicar nesse link, ele já faz o download para a sua máquina, e assim que o download terminar, a gente já pode começar o processo de extração dos arquivos para fazer a instalação do ambiente. Então, para descompactar, os arquivos estão no formato tar. Então, para descompactar, esse comando básico é o tar -xjsf e o nome do arquivo, .tar. Então vamos demonstrar aqui rapidinho. Então a gente já está com os arquivos baixados aqui. Então, como você pode ver, os arquivos já estão aqui, ó, na NetKit, o 2.8tar, que é a documentação, sistemas de arquivo, e por último aqui o kernel. Então, só executar esse comandinho aqui, o tar. E o nome do arquivo. Então ele é bem rápido, é um arquivo bem pequeno. E assim, só seguir para o próximo arquivo aqui. O sistema de arquivos ele é um pouquinho mais longo. Ó, esse sistema de arquivo ele demora um pouquinho mais. Então, pessoal, quando a gente terminar essa descompactação dos 3 arquivos, automaticamente vai ser criada um diretório chamado NetKit, que é onde está instalado o ambiente do NetKit, onde está todos os documentação, todos os arquivos de configuração. E aí
Depois dessa descompactação, vocês já podem deletar esses arquivos .tar, se vocês quiserem, para liberar espaço na máquina de vocês. Então, só finalizar o último, fazer a descompactação desse último arquivo aqui, que é o kernel. Esse aqui também é bem rapidinho. Então tá aí, e como a gente pode ver aqui, aliás, a gente já viu que está criado uma pasta do Netkit. Antes de descompactar, vocês já viram que tinha essa pasta do Netkit, porque a gente já tinha feito os testes aqui, então essa pasta já tinha sido criada. Mas se não, se ainda no seu computador você ainda nunca fez a instalação do ambiente Netkit, essa pasta não vai estar aí no começo, mas na descompactar ela vai aparecer aí. Então, espero que vocês estejam já fazendo aí na máquina de vocês. E então a gente vai para o próximo passo, que vai ser aqui a exportação das variáveis. O Netkit usa 3 variáveis, então a gente exporta essas 3 variáveis para comunicar o sistema operacional da máquina, que o Netkit está instalado, e aí vai vir a questão dos comandos, ele reconheceu os comandos Netkit. Então vamos lá. Então essas variáveis elas dizem ao sistema operacional onde está instalado o Netkit e todos os arquivos de configuração do Netkit. Esse último aqui é um arquivo, é um comando que diz ao sistema para completar o comando na hora que você estiver digitando e pressionar o tab, ele completar o comando. Então esse aqui é opcional, né? Esse aqui funciona tranquilamente, só que aí você teria que digitar todo o comando para executar. Então pronto, se a gente testar um comando, por exemplo, vstart, que é um comando que o Matheus vai explicar agora, como vocês veem já está reconhecendo, o sistema já reconhece e já executa. E aí é o último comando para verificar a instalação do Netkit, que é esse check configuration, que é para checar a configuração, se teve sucesso na instalação do ambiente ou não. Então vamos digitar aqui / check configuration. Para executar esse comando, como vocês viram, se não estiver dentro da pasta do Netkit, ele não é executado porque o comando está lá dentro, a não ser que você passe o caminho, por exemplo aqui, sh, tem que entrar lá mesmo, Matheus. Então, ponto barra check configuration.sh, e aí ele já dá todo o resultado na tela. Então está dizendo aqui que checou o sistema de arquivo e passou no teste, então quer dizer que está executando, checou se o sistema operacional é 32 bits e os executáveis que está rodando, então está dizendo que passou. Então, aí se o computador que você estiver utilizando não for 32 bits, então você vai ter que só instalar duas bibliotecas para que o Netkit funcione no sistema de 64 bits. Que vai ser essas duas bibliotecas aqui, ó. O IA32 -lib e esse libc6 -i386. Então isso aqui instala bem rapidinho e aí você consegue levantar o ambiente do Netkit em máquinas de 64 bits. Então
A instalação do ambiente e configuração do NetKit é isso, é bem simples. E agora vamos passar para a parte de fazer um ambiente NetKit, usar o ambiente NetKit apenas com a máquina, que o Matheus vai estar apresentando para vocês. Bom, pessoal, como está aqui no slide, é muito simples para startar apenas uma máquina no NetKit. Se você estiver precisando configurar uma rede para aprendizado, o aluno, você é um professor, está dando uma disciplina de redes de computadores, para ensinar os alunos a configurar apenas uma interface, você abre o NetKit, tem tudo instalado, você dá o comando restart, aí o nome da máquina virtual que você quer, colocar teste, essa interface igual a vai ser o domínio de colisão que a sua rede vai estar. Aí você starta, vai configurar, aí vai começar a subir todos os arquivos de configuração. Aqui está a máquina NetKit. O nome dela, teste, igual a gente colocou aqui em cima. Aí tem que dar um fconfig. Não tem a interface ETH0. Aí a gente tem que vir configurar. ETH0, colocar um. Aí eu venho e coloco outro e config já subiu a ETH0. Se eu tentar configurar, por exemplo, outra interface de rede, ETH1, colocar 2221, vai me dar um erro, porque a gente só fez com uma interface de rede específica, ETH0. Aí mais pra frente a gente vai explicar como faz com várias interfaces de rede. Agora o Augusto vai ensinar para vocês como subir várias máquinas ao mesmo tempo. Bom, pessoal, para montar um ambiente NetKit com várias máquinas, como a gente vai mostrar aqui, a gente vai demonstrar esse ambiente com 3 máquinas, a gente está chamando aqui de M1, M2, M3. A gente vai, o NetKit disponibiliza algumas ferramentas que facilita essa criação. Em vez de a gente ir lá e digitar comando por comando, na linha de comando no terminal, levantar uma máquina por vez, usando a linha de comando, o NetKit dá a possibilidade de a gente colocar isso em arquivos e usando o comando lstart, que é para o L vem de laboratório, que é para startar iniciar um laboratório. Então, toda essa facilidade a gente pode aproveitar do NetKit e criar os arquivos. E aqui eu vou demonstrar quais são os arquivos que a gente precisa criar para criar esse ambiente com várias máquinas. Então, aqui a gente já tem um laboratório. Tá mesmo? Documentos. Então, a gente já criou um laboratório aqui, laboratório 1, que contém esses arquivos de configuração. Então, como vocês viram aqui, então tem alguns requisitos para criar um ambiente NetKit com várias máquinas. Um deles é que a gente tem que criar pastas vazias com o nome da máquina que você vai criar. No caso aqui a gente criou a máquina 1, a máquina 2 e a máquina 3. A gente colocou em M1, M2 e M3.
Tá, esse é um passo. A segunda coisa é que a gente tem que criar esse arquivo chamado lab.conf. Aqui no lab.conf é onde vai estar as configurações gerais do laboratório. Só mostrar aqui para vocês. Então aqui no lab.conf você vai determinar várias coisas a respeito desse ambiente. Por exemplo, vai dizer qual é o nome da máquina, ou das máquinas que a gente está criando, então no caso M1, M2, M3, vai dizer as interfaces, vai determinar quantas interfaces vai ter essa máquina. Nesse caso aqui a gente está criando um ambiente só com uma interface, não precisa estar zero, porque começa do zero. A contar se fosse duas interfaces ATM1, aí entre chaves aí ia ter 0 e no M2 ou M1 aqui ia ter uma segunda linha com esse M1 que ia ser o outro link para internet, outra interface de rede. Então aqui a gente tem 3 máquinas, cada uma com interface de rede, certo? Então esse link internet que vai ser o nome da rede, que é o que a gente chama o domínio de colisão, que é aquilo lá que o Matheus explicou no começo, que ele colocou o A. Então aqui a gente determinou, a gente poderia colocar A aqui também, mas a gente só mudou o nome um pouquinho, colocamos o link de internet. Então esse é o lab.conf. E aqui o terceiro e último arquivo que a gente precisa criar e editar é o nome da máquina .startup, que aqui vai estar a configuração de cada máquina. Então cada máquina vai ter uma configuração específica para si própria. Então, por exemplo, a M1 .startup então aqui vai ter as configurações, a configuração da máquina. Nesse caso a gente está só determinando aqui que a máquina vai ter uma interface de rede chamada a ETH0 e estamos aqui definindo o IP e a máscara. Então o IP dessa máquina vai ser 1.1.1.1/24 e assim por diante. Aqui temos a máquina 2, o N2, que também está com a mesma configuração, com uma interface de rede, e aqui é 1.1.1.2/24, ou seja, todas as 3 máquinas estão na mesma rede, certo? Então, o Matheus explicou que para iniciar um ambiente NetKit com apenas uma máquina, a gente usa o comando vstart, certo? Então, para iniciar um ambiente com várias máquinas, ou seja, um laboratório, o comando muda só um pouquinho. O V a gente muda para L. Então vai ficar L start, que é, como eu falei, o L do laboratório. Então já starta todo o ambiente NetKit. E como vocês viram, a gente instalou o NetKit lá no arquivo, no diretório home do computador da nossa máquina. Então, quando vocês falam o NetKit em um diretório home, por exemplo, aí facilita porque a partir de qualquer diretório, a partir do home, a gente pode startar um laboratório, ou seja, daquele diretório que a gente instalou no NetKit do home para frente, em qualquer diretório que a gente pode startar um ambiente NetKit. Então aqui a gente vai startar esse ambiente que a gente acabou de criar com lstart. E é só isso, o lstart ele vai já reconhecer que a gente está dentro daquela pasta que tem o ambiente NetKit configurado, e aí ele vai começar a levantar as máquinas. E o NetKit, ele inicia uma máquina por vez, ou seja, ele starta uma máquina e faz o processo de configuração, todo o processo de habilitar a máquina. Quando terminar aquela máquina, ele vai para o próximo. Então ele segue a sequência que está lá no lab.conf,
de acordo com o nome da máquina instalada. Essa ordem pode ser alterada. Tem os comandos do Netkit que pode determinar uma lista, e aí baseado na lista ele starta as máquinas de acordo com o que você determinar na lista. Então aqui a gente tem máquina 1, aqui máquina 1, máquina 2 e máquina 3. Startou todas as 3 máquinas. A gente vai digitar aqui o isconfig para verificar se a máquina, se foi mesmo criada aquela interface de rede. Como vocês viram, já está configurada aqui, ó, essa máquina 1 tem o IP 1.1.1.1 e assim por diante, a máquina 2. E como elas estão na mesma rede, acho que a letra aí vai ficar pequena, mas aqui se eu consigo aumentar. Uma tá bom, aí, só para ficar mais fácil para vocês verem o tamanho da fonte. Então, se eu quiser pingar na máquina, como elas estão em todas as redes, eu já consigo fazer isso. Por exemplo, pingar na 1.1.2, certo? Quer dizer que essa máquina 1 está conseguindo chegar aqui na máquina 2 e assim por diante, da máquina 2 para 3 ou vice-versa. Então esse é o ambiente Netkit com várias máquinas, e agora a gente vai demonstrar, o Matheus vai mostrar para a gente como que cria um ambiente Netkit com várias interfaces de rede. Pessoal, aqui vamos configurar, como o João falou, para configurar uma máquina Netkit, virtual Netkit, com duas interfaces, como a gente está fazendo aqui no exemplo. Dentro vai ficar um 0, que é a ETH0, e a ETH1. Vai ser a mesma máquina, vai subir a mesma máquina ETH1. Aqui, como vão ser redes diferentes, colocou domínio de colisão diferente, o A e o B. Lá está link para a internet. Vou mostrar para vocês. Agora o lab.com. O gateway desse laboratório está com duas interfaces de rede, tanto ETH0 quanto a ETH1. Essa daqui, a wireless, que a gente nomeou como wireless, está conectado com a M1, M2 e M3. Eu vou abrir. Não estou esquecendo do ponto startup, porque isso vai no lado. Aqui. ETH0 e ETH1. O IP da ETH0, IP aleatório, e da ETH1, IP aleatório também, só para teste. Agora a gente starta, mesmo comando, start, gente, vai subir todas as máquinas do laboratório. Aí vocês vão ver que como a gente configurou só o gateway para ter duas interfaces, só ele vai ter a ETH1 e a ETH0 e ETH1. As outras só estão com a ETH0. Mas se quiser configurar, é fazer o mesmo processo. Falta 6. Então isso config tanto a ETH0 quanto a ETH1, aqueles IPs que a gente colocou lá. Então aqui, aí se a gente 3 e dá 1 config, só vai ter a ETH0 do jeito que a gente configurou lá.
Agora eu vou só ensinar para vocês a parte de roteamento entre uma rede e a outra usando várias interfaces. Então, pessoal, já que a gente já até agora criamos o ambiente Netscape com vários computadores e agora com várias interfaces, agora a gente já pode começar a entrar na parte de roteamento, certo? Então, o ambiente que a gente vai estar demonstrando aqui hoje é esse ambiente onde a gente vai ter dois gateways que eles vão estar comunicando entre si, ou seja, vão estar nesse caso eles estão na mesma rede. A gente tem o GW1 e o GW2 e cada um deles tem uma máquina conectada. Então nesse caso aqui, esses gateways tem duas interfaces de rede, ou seja, tem essa rede deles que eles estão conectados entre si e tem, vamos dizer, uma rede wireless onde a máquina 1 está conectada ao gateway 1 e a máquina 2, o M2, está conectado ao gateway 2. Então, num ambiente como esse, essa máquina 1 não poderia conversar com essa máquina 2, certo? Se não tiver roteamento. Então é aí que a gente entra com a parte de roteamento. Então, da mesma forma que a gente já viu nos dois processos anteriores, de questão de criar com várias interfaces, várias máquinas, a gente vai lá naquele arquivo do nome da máquina, .startup, que é lá que a gente vai fazer a questão de roteamento, que a gente chama de roteamento estático, que é aquele roteamento que a gente faz, coloca lá no arquivo e vai ser o roteamento que vai estar valendo para essas máquinas, certo? Então vamos dar uma olhada como é que ficou o ambiente. Então aqui a gente tem um lado, o lado 3, que nós fizemos com a configuração desse ambiente. Então aqui a gente tem, como vocês podem ver aqui embaixo, só subir a tela aqui um pouquinho. Aqui ó, a gente tem o GW1 e o 2, são os dois gateways, e as duas máquinas, o M1 e o M2, e todos os seus arquivos respectivos. No caso o GW1.startup, o GW2.startup e assim por diante, certo? Então vamos ver como é que está essa configuração nos arquivos. Então vamos dar uma olhada no lado.conf primeiro. Então, como eu falei, aqui eles têm duas interfaces, dois gateways. Tem uma interface que a gente colocou como chamada interface cabeada, que pode realmente ser uma interface cabeada, certo? E o GW1 tem uma interface de rede wireless, que a gente chamou essa rede de wireless GW1. E assim, da mesma forma, tem o GW2, que tem a interface cabeada, que estão conectados os dois, e ele tem uma interface, outra interface de rede wireless, que a gente chamou de wireless GW2, que é outra rede de internet wireless. Então aqui está a máquina 1, que está conectada no wireless gateway 1, GW1, e a máquina 2 na wireless GW2, está conectada nesse segundo gateway aqui. Então vamos dar uma olhada como é que ficou o roteamento na máquina 1. Então aqui está a máquina 1 com startup. Então ele tem essa interface de rede, que é a 1.1.2, que é a mesma rede do GW1. Então, e aqui a gente tem uma rota default para o GW1, que é o IP 1.1.1.1, certo? Da mesma forma, temos aqui a máquina 2, o M2.
que tem o IP 2.2.2, uma barra 30, e com a rota default para o gate 2, que é o 2.2.2.1, certo? Então, só mostrar aqui como é que está o GW1 também, ficar bem claro aí como é que está as redes. GW2, GW2, ponto startup. Tá assim, ó, como vocês verem, tem aqui as duas interfaces de rede. A rede cabeada que a gente chamou lá, que é essa 192.168.0.1/24, e que é a interface, que é a rede que estão conectados os dois features. Então o feature GW2 tem o 192.168.0.2/24, e aí o gateway tem essa segunda rede que a gente chamou lá a wireless, que é a wireless GW1 nesse caso. Então tá aqui 1.1.1/30. Aí aqui é que entra as questões de rota de volta, que vai dar acesso dessa máquina 1 para essa máquina 1 se comunicar com essa máquina 2. Então o que a gente está falando aqui, ó? Está dizendo que está fazendo uma rede para chegar nesse IP, nessa rede aqui, ó, 2.2.0/30, que é o IP dessa, que é a rede wireless que está conectada nessa máquina. Ou seja, a gente está falando para essa máquina M1, e se ela quiser comunicar com essa máquina M2, que está na rede 2.2.2.0, que é essa aqui, ela vai passar pelo gateway 192.168.0.2, que no caso é esse aqui. Ou seja, máquina 1, você quer falar com esse, então tem que passar por esse aqui para chegar aqui. Então, da mesma forma, está o gateway 2. O gateway 2 está dizendo para essa máquina 2, essa aqui, ó, se você quer chegar na rede 1.1.1.0/30, que é essa rede wireless daqui do gateway 1 com a máquina 1, ele vai ter que passar pelo 192, ele vai ter que passar pelo 192.168.0.1, que é esse gateway 1 aqui. Entendido? Então vamos iniciar as máquinas, o laboratório, com aquele comando lá que nós já aprendemos, que é o L-Start, e vamos esperar as máquinas subirem. Então, o ponto-chave ali dessa questão do roteamento são aquelas duas rotas nos dois gateways, que a gente chama das rotas de volta, que é para dizer para aquela máquina que está na ponta A como que ela vai fazer para comunicar com a máquina que está na ponta B. Então, e aí só assim a gente vai conseguir fazer o ping para aquela máquina ou qualquer outro tipo de uso da rede, transferência de arquivos ou SSH e assim por diante. Então o ambiente está startado, aqui a gente tem o GW1, é o gate 1, o GW2, a máquina 1 está conectada a esse GW1 aqui, e a máquina 2 que está conectada com esse aqui, a gente já falou. Então se a gente quiser pingar aqui no gate 1, que é 192.168.0.1, a gente vê que está pingando. Então, agora se a gente quiser chegar aqui ó, no 2, para aumentar a letra dentro da máquina virtual, você segura o
botão Ctrl e pressiono o botão direito do mouse. Aí tem tipos de médio, grande, aí você fica em disposição para escolher a que fica melhor, certo? Então aqui para visibilidade, a gente vai fazer para a máquina 192.168.0.2, que é esse vídeo 2 aqui, GW2, e aí a gente está chegando lá. Agora o teste final para saber se o nosso ambiente realmente está funcionando, a gente vai tentar pingar na máquina 2.2.1, que é essa máquina aqui, certo? A máquina 2. Como vocês tá vendo, a gente já conseguiu chegar lá, e aqui vice-versa. Nessa outra máquina, se a gente digitar um ping aqui na máquina 1.1.2, que é essa máquina aqui, ó, 1.1.2, elas conseguem se comunicar, certo? Então esse é o processo de roteamento. Nesse caso aqui de 2 gateways e 2 máquinas, é até simples, não tem muita dificuldade, a gente vai só colocar aquelas 2 rotas lá e a rota default nas máquinas, e é isso. Então, agora a próxima etapa aqui, ó, a próxima coisa que a gente vai explicar sobre o ambiente NetKit é usar uma máquina virtual com acesso à internet. E o Matheus vai estar demonstrando como é que a gente consegue isso. Bom, pessoal, aqui é muito simples. Aqui é o exemplo. Sempre a gente configura no lab.conf. Aí aqui a interface é TH0. Foi uma escolha nossa, isso fica a critério de vocês. Para ter acesso à internet, a gente usa isso aqui, ó, esse comando chamado TAP, para fazer um túnel entre a máquina física e a máquina virtual. Aí a gente coloca IPs aleatórios. Aqui um vai ficar na máquina física, como está no exemplo aqui, e a máquina virtual vai vir com IP 112. A gente vai demonstrar aqui. No laboratório 4. Então, pico aqui. Esse TAP, como eu expliquei, vai ser o túnel entre a física e a virtual, a máquina física e a máquina virtual. Eu coloquei esses IPs aqui, está diferente do exemplo, mas fica a critério de vocês. Aleatório. E tem uma outra interface, como eu já explicou anteriormente. Essa interface a gente colocou como wireless. Aí tem M1, M2, M3, todos nessa interface wireless, para ter acesso à internet. Vamos sair aqui. Eu vou mostrar para vocês como está configurado o get, que vai ter o acesso à internet. Aqui está o 92.168.0.2 lá do TAP. Aqui vai ser o IP da wireless, que vai estar conectado com a M1, M2, M3. Aqui a gente está jogando o gateway, dando a rota para o gateway, que vai ser 1.1, que vai ser a parte física, a máquina física. Esse comando aqui, o iptables, para NAT para as outras máquinas virtuais, máquina 1, máquina 2, máquina 3, ter acesso à internet como o gateway tem. Vai startar aqui. Aqui, quando for configurar o TAP, como vai mudar, aí pede a senha de root. Coloca a senha de root. Aí vai começar a configurar. Eu vou mostrar para vocês. Vou abrir outro terminal aqui na parte física do computador.
ele configura a rede tab aqui o IP 192.168.0.1. Ele está configurando na máquina física. E na máquina virtual ele está com 192, como é que tá a letra? 192.168.0.2. Aqui está com a 1. Vou fechar aqui. Opa, deu algum. Aqui. Deixa eu abrir tudo das máquinas. Sim. Tá vendo, pessoal? Gente, antes de abrir o outro laboratório, a gente tem que finalizar o outro, porque senão dá erro. Só vou dar um kill em todos os netkits e vou startar de novo. Como eu já tinha startado aquela hora, ele não pede a senha de novo, mas ele vai startar. Agora esperar startar, mas agora tá indo direitinho. Aumentando a letra enquanto isso. Vai ficar bravo. Como eu demonstrei para vocês, então eu configuro no get, já tem o IP 192.168.0.2. Aqui no M1 a gente vai ver o IP dele, vai ser 1.1.1.2. O ETH1 desse get vai ser 1.1.1. Vai estar conectado com todas essas três máquinas, 1.1.1.3 e 1.1.1.4. Como eu mostrei para vocês aqui, ele cria aquela interface túnel. Agora, se a gente for para testar, dá um ping no Google 888, ele está pingando normal. Diz que tem acesso à internet. Aí, com aquele comando iptables, a gente consegue jogar a internet para todas as outras máquinas. Agora, todas as máquinas têm acesso à internet. Se você precisar de acesso à internet para testar algum programa de rede, alguma coisa, explicaçãozinha fácil aí, bem simples de fazer. Agora o Visual Boost vai demonstrar para vocês como faz o serviço SSH nas máquinas NetKit. Olá pessoal, então vamos aqui fazer a questão de fazer o SSH no ambiente NetKit, que é bem simples, mas segue alguns passos. Então aqui primeiro eu vou explicar para vocês como é que quais são esses passos. Então o primeiro passo para isso, a gente vai criar um usuário na máquina servidor, ou seja, a máquina que vai receber o acesso à conexão SSH, certo? Depois disso a gente vai habilitar o servidor para receber conexões, e isso a gente faz com aquele comando /usr /sbin /sshd, que esse D ele vem do daemon para que start o serviço SSH. E aí com esse comando então a gente já tem o serviço SSH rodando na máquina, certo? Depois disso, que tiver o serviço SSH na máquina ativo, a gente já pode fazer o SSH para o servidor, ou seja, daquela máquina, da máquina 1, fazer o SSH para a máquina 2, que a máquina 2 no caso seria o servidor SSH, certo? Então a gente tem um passo aqui que é opcional, que é definir uma senha para o usuário administrador no servidor SSH. Por quê? Porque quando você starta o ambiente NetKit,
As máquinas não têm uma senha de administrador. E se por acaso na máquina que você está rodando via SSH, você precise executar comandos com permissão de root, se você não tiver definido essa senha de administrador de root na máquina servidor, você não consegue executar nenhum comando, certo? Então, para criar essa senha de administrador, a gente usa esse comando aqui, o passwd, que ele habilita a gente para fazer isso, para definir a senha, certo? Então vamos começar passo a passo aqui e a gente vai ver como é que isso funciona na prática, certo? Então vamos lá. Então vou startar o ambiente aqui que o Matheus acabou de usar, com as várias máquinas que ele usou, só para demonstrar como é que o serviço SSH funciona. Então, o Matheus está aqui, né? Bom, esse serviço SSH é bom para testar conexões. Se você tiver, por exemplo, testando um protocolo que muda redes, no nosso caso, nosso projeto é um protocolo de mobilidade e a gente está testando essa conexão pelo SSH, porque ele continua com a conexão SSH e isso comprova que o protocolo está funcionando do jeito que tem que funcionar, tá dando tudo certo. E tem vários testes de cada pessoa. Isso aí o que o Matheus está falando, como a gente está aí trabalhando com a SMIP, que é um protocolo de gerência de mobilidade, que visa habilitar o móvel, um dispositivo móvel a ter conexão a todo momento, mesmo trocando de rede. A gente usa o SSH para verificar se na troca dessa rede usando o protocolo realmente a conexão está ficando ativa ou se por algum motivo a conexão está caindo no momento dessa troca de rede, certo? Então o SSH também a gente tem esse uso que pra gente ele diz que se a conexão parou ou não, que se a conexão deu algum problema, o serviço SSH vai desconectar, certo? Então vamos lá, o ambiente aqui está iniciado, já está completamente iniciado, aquele ambiente que o Matheus acabou de mostrar com acesso à internet. E aí vamos fazer aqui um SSH para o gateway. E aí poderia ser para qualquer uma das máquinas, a gente só estou demonstrando o gateway como uma forma mesmo de didática. Então, vamos lá. Primeiro que a gente vai criar o usuário no servidor, no caso aqui esse GW. Então, add user, ele cria um usuário. Aí você digita o comando add, deixa eu aumentar aqui a fonte para ficar melhor para vocês visualizarem. Então aqui é o add user, e aí espaço e o nome do usuário que você quer criar. No caso eu vou criar aqui o usuário servidor, server, certo? Então aqui ele já pede uma senha, vou aqui só 1, 2, 3 para mostrar para vocês, repetir a senha, e aí vai pedir informações do usuário, que isso aí a gente não vai preencher, que não é necessário no nosso caso de demonstração do ambiente, certo? Então agora a gente já tem esse usuário chamado server e só falta agora habilitar o serviço SSH, que como eu falei no comando sr usr /sbin /sshd, que é de, e aí pronto. Agora esse servidor SSH ele já está escutando na porta para qualquer conexão que pode vir
externo, certo? Então aqui na parte cliente, que vamos utilizar aqui essa M3 mesmo, está o comando aqui pro SSH, aumentar essa letra aqui também. Pronto. Então SSH -L e o nome do usuário que a gente define lá, server, e o IP. Então qual que é só verificar aqui o IP dessa máquina, sobre SSH aqui para esse IP aqui, 92.168.0.2. E aqui ele já está perguntando se tem certeza que quer continuar, que é só responder com sim. E aí ele pede a senha que a gente definiu lá, né? Que aqui no caso foi 1, 2, 3, foi só para teste. Então agora a gente já está logado, como vocês podem ver, a gente já está aqui, ó, server @wg, ou seja, a gente já está aqui, ó, se a gente executar o vírus config nessa máquina aqui, vocês vão ver que a gente está lá. Eu vou digitar netstart. -rn, só para vocês verem. Tá vendo como aqui já aparece as informações que está aqui, ó, a gente digitar são as mesmas informações. Netstart -rn, certo? Então aqui está mostrando a rota default do gate para a máquina física, que foi o que o Matheus explicou, e aqui é a mesma coisa, certo? Então, agora se eu quiser executar um comando de root, geralmente na máquina física, no muto, a gente usa o sudo su, certo? Esse comando ele não é reconhecido no ambiente Netkit, ou seja, se você quer logar como root no Netkit, você executar o comando su e aí ele vai pedir a senha. Aí vamos por 1, 2, 3, foi a senha que a gente digitou lá pro SSH, quando a gente criou o usuário para SSH, e como a gente vê, deu falha de autenticação. Por quê? Porque aquela senha que a gente determinou para o usuário do servidor do SSH, ele é só para o usuário mesmo do SSH, ou seja, para o usuário administrador do Netkit ele ainda não tem senha, porque o Netkit, como eu falei anteriormente, ele, por padrão, as máquinas não têm a senha de usuário administrador. Ou seja, agora a gente vai ter que executar aquele comando que eu mostrei no início aqui no slide, que é o passwd, para definir esse comando aqui, para definir uma senha para o administrador. Então, eu vou digitar aqui, ó, passwd, e aí ele já vai pedir aqui, ó, digite a nova senha para o usuário. Então vamos digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ser a senha diferente daquela que a gente digitou. Vai pedir para digitar a senha novamente. E aí está dizendo que a senha foi criada com sucesso, certo? Então agora, se eu linkar naquela máquina, que é a máquina 3 que a gente está usando, e está acessando o servidor, essa máquina aqui, e a gente clicar no su, ele vai pedir a senha. E agora sim, ó, como vocês veem aqui pelo sinal, ele já está como usuário root. E agora a gente pode usar comandos que é só permitido para o usuário root. Então a parte de SSH é essa, e como eu falei, a questão de definir a senha para o administrador é opcional, só se você realmente precisa de acesso root na máquina que você está acessando. E é isso aí, essa é a parte da SSH, e a gente vai aqui partir para a parte final do nosso mini curso, que é a transferência de arquivo entre máquinas, entre a máquina virtual e a máquina física.
Bom pessoal, como eu falei anteriormente, o NetKit foi feito para, exclusivamente não, mas a maioria das pessoas que usam para teste de programa, de rede. E como você vai fazer para testar esse programa dentro da máquina virtual? Para isso você vai ter que subir o seu programa para dentro da máquina virtual. E isso a gente faz com um comandozinho. A gente dá um DF dentro da máquina virtual, que ele lista todos os diretórios. Aí depois a gente entra nessa parte aqui, ó, host home, que é o home da sua máquina física. Aí lá você escolhe o diretório, tem um DF, certo aqui, e aqui listou os diretórios. A gente vai entrar nesse aqui, ó, host home. Então cd barra host home. Aqui a gente já está dentro do home da máquina física, como o Augusto falou. Tem aqui os arquivos constados no NetKit, já passa NetKit. Aí aqui, por exemplo, vou entrar em documentos, vou botar um ls-0. Aqui tem todos os arquivos que está na minha pasta documentos da minha máquina física. Aí você copia o arquivo desejado para dentro do NetKit. Deixa eu pegar um arquivo simples aqui. Deve ter um arquivo simples aqui. Dá um cp, vamos copiar esse arquivo NetKit. Aí a gente coloca barra, aí o home do NetKit. Depois desse espaço, ele vai salvar dentro do home do NetKit. Aí se a gente sair aqui agora a gente saiu da pasta host home. Agora a gente entra na parte home do próprio NetKit e tá aqui o arquivo que a gente copiou. Aí você faz isso com arquivos para testar dentro do NetKit. É um comando bem básico para testar, para subir os programas, os arquivos para dentro da máquina virtual. Então pessoal, só finalizando, o NetKit, como vocês viram, ele nos habilita a fazer coisas de uma maneira bem simples. Até mesmo a transferência de arquivos foi uma coisa que me surpreendeu quando aprendi. E geralmente as máquinas virtuais têm que fazer um processo mais longo, tem que fazer um processo de algumas instalações de algumas bibliotecas para habilitar a transferência de arquivo entre a máquina física e a máquina virtual. O NetKit, como vocês viram, já dá tem uma ligação bem direta e simples com a máquina física, e a gente pode fazer essa transferência de arquivos de forma bem simples, como se a gente tivesse somente na máquina física. Então, e todas essas outras facilidades de redes, eu não sei se eu falei antes, mas o NetKit já vem com o serviço SSH instalado, só não está habilitado para esperar a conexão, só precisa digitar aquele comando e assim por diante. Então, o NetKit tem várias facilidades para montar um ambiente de teste. Então, se você não tem o ambiente físico, o NetKit realmente é algo que vem aí para facilitar a vida e dessa possibilidade de usar uma ferramenta com acesso fácil e simples de usar. Certo? Então, muito obrigado pela participação de vocês no nosso mini curso. É um prazer para a gente estar participando mais uma vez do terceiro workshop de rede de computadores, aqui via FTO, organizado pelo grupo de redes do G-Redes. Então, espero que vocês estejam gostando dos mini cursos, das palestras,
esse é um evento realmente importante para a nossa área de informática, para a valorização da informática no Tocantins e também de forma geral no Brasil. Então, muito obrigado pela participação e a gente fica por aqui. Curta aí e participe de mais um mini curso. Obrigado, galera. Pessoal. Até a próxima.